Fala galera, tudo certo? Estamos aí para mais um Estudando com o Professor Tigman, tá? Mais um artigo muito bacana que eu quero trazer para vocês e hoje um artigo original, né? O que é o artigo original? O artigo original é aquele artigo em que ele faz uma coleta de dados, em que ele responde um objetivo específico de pesquisa, né? Na área experimental, na área quantitativa, onde a gente mede coisas que acontecem no nosso organismo, onde tem sujeitos envolvidos, né? Nós temos os artigos de revisão, as meta-análises que pegam estes artigos original para fazer um grande resumo sobre o que está acontecendo na ciência. Então este é um artigo original, e um artigo original sobre um exercício da área da musculação extremamente bem estudado, extremamente polêmico e um monte de coisa bacana que tem nesse artigo, que é o exercício agachamento. E hoje vamos falar sobre profundidade do agachamento. E logo eu já quero explicar uma coisa que eu acho que é importante que se diga, né? Lembra que eu já falei em outros vídeos, né, da importância de se isolar variáveis. Este estudo isolou uma variável que foi a amplitude do movimento, o quanto descer no agachamento. E avaliou apenas alguns aspectos, entre eles o principal, o volume muscular. Claro que ele teve avaliação de força junto, mas o principal foi o volume muscular, ou seja, hipertrofia. Então vamos lá, vamos tentar trazer para vocês aqui. Esse aqui é um artigo que foi realizado por um grupo japonês, né, Kubo e seus colaboradores, publicado em 2019, num jornal muito importante, European Journal of Applied Physiology, em 2019, então recente, coisa nova. E aí nós temos uma coisa importante a ser dita também nos artigos mais novos. A tecnologia que nós temos nos últimos 5, 10 anos, com alguns equipamentos de avaliação, melhorou muito as pesquisas, né? E com isso a gente começa a ver algumas coisas que antes a gente não via. Tá? E isso, volta e meia, vocês vão estar vendo eu falar sobre isso. Bem, então, o efeito da profundidade do agachamento, né, no volume muscular dos membros inferiores. E é um estudo de treinamento, ou seja, por um bom período aí de envolvimento. Então, tá bom. Vamos lá, então, a introdução, passa aí. O objetivo, conforme eu falei para vocês aqui no título, está aqui posto. E aí a gente tem que entender como é que foi feito esse estudo. Esse estudo terminou com 8 sujeitos que concluíram o estudo fazendo o agachamento profundo, tá? E 9 sujeitos que finalizaram com o meio agachamento, né? O half agachamento, half squat training, e o full squat training. Então, terminou com 8, 9 sujeitos. Eram sujeitos que eram fisicamente ativos, mas não eram treinados em força há pelo menos um ano. Tá? Essa é uma variável importante para a gente saber de quem a gente está falando. Num grupo relativamente jovem, 20 anos. Muito bem. Quanto a um agachamento profundo, né, foi usada a amplitude completa e ela deu aproximadamente 140 graus da flexão de joelho. Então, uma flexão bastante acentuada, enquanto que o agachamento half, né, o meio agachamento, chamado aqui, ele chegava até 90 graus de flexão de joelho. Além disso, importante, uma coisa muito, muito bacana desse estudo, e até por isso que eu trago ele para vocês, os autores se preocuparam em realizar a avaliação de força em ambos tipos de agachamento. Todos os sujeitos realizaram a avaliação do meio agachamento e todos os sujeitos avaliaram a avaliação num agachamento completo profundo, ok? O volume muscular foi feito por ressonância magnética, e isso que eu falei para vocês antes, sobre a importância dos estudos de hoje terem equipamentos mais confiáveis, né? E foram avaliados praticamente vários grupos musculares no membro inferior, reto femoral, todo o quadríceps, os posteriores de coxa, bíceps femoral, ambas a cabeça curta, longa, semitendinoso, semimembranoso e ainda os adutores, o adutor magro, longo e o curto, ok? Bem, e a partir desta medida se estimou o volume muscular antes e após o treinamento. Tá? Então, você tem cortes que são feitos por meio do equipamento, né, cortes de imagem, e a partir daí se usam softwares, né, de informática para fazer esta estimativa do volume muscular. Então, o quanto de volume muscular tínhamos antes e após o treinamento. Bem, como foi feito os treinamentos? Os treinamentos foram realizados por 10 semanas, 2 sessões semanais, sendo que na primeira semana foi utilizado 3 séries com 10 repetições a 60%, na segunda semana 3 séries com 70%,
com 8 repetições. Na terceira semana, 3 séries com 80%, 8 repetições. E a partir da quarta semana, se utilizou 3 séries com 8 repetições a 90%. Então, guardem isso. 3 séries com 8 repetições a 90%. Bem, a partir daí, quando a carga começava a ficar leve e o sujeito conseguisse completar as 8 repetições nas 3 séries, aumentava-se a carga progressivamente. Então, na verdade, a partir da quarta semana, houve um treino com a carga foi ajustada, ela não ficou estabilizada nos 90%. Os autores não falam se foi utilizado repetições máximas ou não, mas provavelmente chegaram muito próximo a isso. Bem, então aqui nós temos umas imagens, olha que bacana isso aqui, né? Imagens dos cortes que são feitos, a identificação de cada músculo, reto femoral, vasto medial, vasto lateral, e aqui você consegue a partir daí estimar, né, os volumes musculares, né? Aqui o glúteo máximo, muito bacana. Então essas são técnicas que vocês vão ver volta e meia aí nos estudos. Então aqui ainda finalizando a parte, aí mais uma coisa importante, né? O estudo também se preocupou em avaliar a amplitude do movimento linearmente, o quanto da carga era deslocada, né? Então a partir daí eles calcularam o volume total de treinamento, multiplicando a carga utilizada, as repetições das 3 séries e esta distância. Porque veja bem, quando você faz um agachamento parcial, você consegue usar mais carga. Você desloca menos, mas usa mais carga. Quando você faz um agachamento completo, você usa menos carga, mas desloca uma maior quantidade de distância. Então, para garantir que esse volume foi parecido, né, os caras pegaram e multiplicaram e calcularam o volume de treinamento. Muitas vezes o volume de treinamento é só calculado pelas repetições e a carga. Neste caso, eles também colocaram a distância por conta, né, de ser um estudo de amplitude. Muito bem. Vamos falar análise estatística e vamos falar dos resultados, né? Primeira coisa, né, que a carga, né, lembra que eu falei que a partir da quarta semana a carga foi ajustada. E eles perceberam que a carga aumentou da quarta semana até a 10ª em torno de 26, 29%, sendo que não houve diferença entre os dois grupos. Os dois grupos melhoraram, só que entre eles foi similar o incremento. Quando eles multiplicaram, né, aquela distância, o volume total, e o volume total pela distância, eles verificaram que não teve diferença entre os dois grupos. Ambos os grupos tiveram um volume total semelhante, mesmo tendo uma distância maior deslocada pelo grupo de agachamento completo. Muito bem. Vamos a alguns resultados. Está aqui o resultado da carga utilizada. Tá? A carga utilizada no grupo que treinou completo, houve um incremento, deixa eu até botar aqui os resultados aqui, houve um incremento, foi o que eu falei antes, um incremento de 26%, enquanto que o incremento da carga utilizada no grupo de meio agachamento foi de 29%. Então esse incremento ele foi semelhante entre os dois grupos. Muito bem, continuamos aqui. E agora vamos lá, valores de força. O que foi encontrado em termos de valores de força? Olha que interessante isso aqui. Isso aqui vamos pegar, olha só, a barra branca significa o grupo que treinou com amplitude completa, full, né? E a barra preta, o grupo que treinou agachamento parcial. Aqui no eixo Y nós temos a carga relativa, né? O incremento do percentual de 1 RM. Então assim, ó, o grupo que treina, e aí avaliado no agachamento completo. Quando foi feito o teste de agachamento completo? No grupo que treinou completo, o incremento foi em torno de 31, 32%. Enquanto que o incremento da força, né, foi de apenas 12% no grupo parcial. Quando a gente faz o teste de meio agachamento, a ordem se inverte um pouco. Ou seja, o grupo que treinou meio agachamento no teste de meio agachamento teve um incremento aí de 33%, enquanto que o grupo que treinou completo, né, amplitude completa, e fez o teste no meio agachamento, chegou a 25%. E aí é importante ver a questão da especificidade. Ou seja, se você treina de forma completa, você tem um teste melhor no teste completo. Se você treina de forma parcial,
você tem um resultado mais interessante no teste parcial. Só que um detalhe importante, essa diferença foi significativa no agachamento completo, sendo que essa diferença aqui que vocês estão vendo, ela não foi diferente entre os grupos. Ambos os grupos melhoraram, tá aqui os asteriscos. Ambos os grupos tiveram incremento na sua força, só que não foi diferente quando avaliado no agachamento parcial. Bem, ainda não estamos falando dos resultados principais. Vamos lá então. Resultados principais falando de volume muscular. Extensores de joelho, os 4 ventres, né, vasto, lateral, medial, intermédio e reto femoral, tiveram incrementos na ordem de 5% e foram semelhantes entre eles, independente do tipo de agachamento. Agachamento parcial, agachamento completo, promoveu incremento semelhante nos músculos extensores de joelho. Quando a gente vai para os posteriores, os isquiotibiais, não houve incremento de volume muscular significativo em nenhum dos grupos. Muito interessante, a gente vai falar sobre isso depois. Outra coisa muito interessante, tanto adutores como glúteo máximo tiveram incrementos significativos no seu volume muscular, em torno de 6%, 7% no glúteo, no grupo completo, e um incremento de 2,5% e 2% no glúteo do grupo parcial. Essa diferença, ambos melhoraram, tá aqui os asteriscos, mas o incremento foi superior no grupo que treinou com amplitude completa. Então aqui o sustenido para mostrar essa diferença, ok? Aqui os números quantitativos. Interessante falar que lembra que o quadríceps aumentou de volume, né, do pré-pós-treino. Só que somente os vastos aumentaram de tamanho. O reto femoral não teve aumento no seu volume, nem no grupo com o full, nem o grupo treinando parcialmente. Muito interessante isso aí. E quando a gente vai para os isquiotibiais, nenhuma porção teve incremento significativo após o seu treinamento. Bem, algumas considerações da discussão. Aqui eu não tenho nada, desculpem. Deixa eu passar aqui, não fiquem tontos e me acompanhem. Primeira coisa, né? Gente, não teve incremento nos posteriores de coxa, assim como não teve no reto femoral. Isso é uma coisa muito bacana e para mim é uma coisa muito interessante, porque assim, veja bem, tanto o isquiotibial, que é um extensor de quadril, ele é extensor de quadril, mas ele é flexor de joelho, ele é biarticular. E os estudos têm mostrado que, veja bem, quando você faz um movimento de agachamento, seja qual é o tipo que for, você tem a porção posterior da coxa praticamente atuando de forma isométrica, como estabilizadora do movimento. Isquiotibiais não participa do movimento em si. Tem vários estudos mostrando que a parte de ativação eletromiográfica ela é modesta dos isquiotibiais. Tem vários estudos mostrando que ganhos de força são modestos nos isquiotibiais. Ou seja, exercícios multiarticulares não provocam incrementos significativos neste grupo muscular nos exercícios multiarticulares. Isso também aconteceu no reto femoral, que também é um grupo que é um ventre multiarticular, biarticular. Então, quando você tem essa situação, lembre-se, você está treinando basicamente os músculos monoarticulares. São eles os principais, o glúteo, os adutores, os vastos. Ok? Daí a importância de se fazer um incremento de exercícios monoarticulares, fortalecendo os músculos, esses não beneficiados. Em relação aos outros comportamentos, por que o glúteo máximo teve uma hipertrofia maior e por que os adutores teve uma hipertrofia maior? Bem, os autores não são conclusivos, é uma coisa a ser pesquisada. Acredito pelas leituras que a gente tem feito, que tem muito a ver, porque foi medido a distância linear de deslocamento, mas não foi medida a amplitude do joelho e do quadril. E eu acredito que, do joelho até sim, né? Mas eu acredito que por conta de você ter uma amplitude maior de flexão de quadril, né, no exercício do agachamento completo, existe um maior estiramento do músculo glúteo e, consequentemente, maior ativação desse grupo e, consequentemente, um maior ganho hipertrófico. O estudo ainda traz várias limitações, muito interessante, assumindo alguns problemas que tiveram no transcorrer do estudo. E dessa forma, né, gente, o que a gente pode concluir? O que é importante fechar com esse estudo? 10 semanas de treino em sujeitos fisicamente ativos promove ganhos significativos de hipertrofia, principalmente nos vastos,
principalmente no glúteo e nos adutores, sendo que esse incremento é maior no glúteo e nos adutores quando o agachamento é feito de amplitude completa. Claro que a amplitude completa depende de vários fatores, que não só o resultado final. Lembrando isso, eu vou trazer outros estudos aí para frente falando sobre como isso acontece. Então a gente tem que ter cuidado e não entender que vou fazer com todo mundo. Não, cada sujeito é um sujeito, existem limitações específicas, existem outros ganhos que pode-se ter com o agachamento parcial. Certo? Gente, quero agradecer quem está assistindo o meu vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber a cada semana um novo artigo para vocês. E tamo junto nessa aí, vamos se falando. Um abraço, até mais.